Dando continuidade à nossa matéria de topografia, hoje veremos escalas. Os objetivos da nossa instrução são empregar a fórmula de escala de uma carta e resolver problemas de escala numérica e equivalência de escala. Para tanto, seguiremos o seguinte sumário, uma introdução, um desenvolvimento onde abordaremos a definição de escala, as formas de escala, o emprego da escala e veremos o que é o curvímetro e o que é o escalímetro. O que é escala? Escala é uma relação existente entre as dimensões apresentadas na carta e seus valores correspondentes no terreno. Essa aqui, por exemplo, é uma carta de Porto Alegre. Ela possui uma escala, a escala está aqui, e essa escala identifica o quanto na carta, qual a distância na carta de algum local é representada na realidade. Por exemplo, esse campo de futebol que aqui na carta mede 4 milímetros, na realidade ele tem 100 metros. Então, o campo que tem 4 milímetros na carta, na realidade tem 100 metros. A escala é, então, o dado que vai definir a relação entre esse dado levantado na carta e esse dado na realidade. Nós temos os tipos de escala. Ela pode ser numérica, em que é representada por uma fração. Utilizando os dados do exemplo anterior, nós podemos encontrar a escala do croquis da carta. Vamos lá. Então, no croquis, aquela distância equivalia, distância na carta, a 4 milímetros. E, na realidade, 100 metros. Então, a minha dimensão gráfica, ou seja, o valor gráfico, ou também conhecido a grandeza, como grandeza na carta, eu digo que é o desinho, 4 milímetros. E a grandeza no terreno, ou valor natural, ou dimensão real, eu chamo de desão. E é o valor que vai estar realmente no local, na realidade. A fórmula que relaciona esses dois valores é a fórmula da escala, em que escala é igual a desinho sobre desão. Colocando estes valores na fórmula, escala é igual a 4 milímetros sobre 100 metros. Eu tenho que sempre trabalhar com as mesmas unidades. O que é mais fácil? Transformar os milímetros para metros ou os metros para milímetros. Sempre multiplicar é mais fácil. Então, 4 milímetros eu mantenho e os 100 metros são, na verdade, 100.000 milímetros. Agora que eu tenho minha escala igual a 4 sobre 100.000, faço essa simplificação e descubro que a minha escala é 1 para 25.000, uma das mais usuais para a cartografia. Para essas transformações, eu tenho aqui uma tabela que auxilia na transformação de unidades. Se o meu valor está em milímetros e eu quero passar para centímetros, eu divido por 10. Se está em centímetros e eu quero passar para metros, eu divido por 100. Se está em metros e eu quero passar para quilômetros, eu divido por 1000. E o mesmo vale para o inverso. Se está em quilômetros e eu quero passar para metros, eu multiplico por 1000. Se está em metros e eu quero passar para centímetros, eu multiplico por 100. Se está em centímetros e eu quero passar para milímetros, eu multiplico por 10. Então, utilizem esta tabela, que eu destaquei apenas os principais valores, para as transformações e para fazer os exercícios. Aqui também uma outra tabela para auxiliar o aluno, mas com a primeira que foi mostrada já é suficiente.
Ainda sobre os tipos de escala, nós temos outro tipo, além da gráfica, de equivalência. A escala ela pode ser expressa por uma equivalência, ou seja, 1 centímetro equivale a 250 metros. Ou seja, 1 centímetro na carta corresponde a 250 metros no terreno. Por que é uma escala de equivalência? Ela é representada graficamente. Ela é representada graficamente na própria carta. Ela pode ser linear ou transversal. A transversal nós não trabalharemos porque ela não está na carta. Dessa forma, a gente vai usar a escala gráfica linear. E onde está essa escala gráfica linear? Ela está lá no meio e embaixo da carta, aqui neste ponto. Ali eu vou ter uma equivalência representada graficamente. Essa carta poderia também estar com todas as suas inscrições, que aqui estou destacando, nas laterais, aqui nas laterais. Mas essa carta especificamente está com elas na parte inferior. Vamos então essa parte aqui pegar e dar um zoom nela. Pronto. Essa é a escala linear que está lá embaixo da carta. Ela apresenta duas graduações. Uma da origem 0, para a direita, representando cada espaço uma unidade tomada por base. Então, cada espaço aqui, cada espaço é uma unidade tomada por base. Como assim? Não entendi. Calma, vamos ver melhor isso. E outra da origem para a esquerda, o que nós chamamos de talão, que apresenta subdivisões dessa unidade. Olha só, isso aqui são os talões, um talão, outro talão, outro talão, são os talões. O que isso quer dizer? Este espaço que aqui está representado, esse espaço aqui, equivale a 1000 metros na carta, 1000 metros. Este outro espaço aqui equivale a mais 1000 metros na carta e assim por diante. Olha esse talão aqui da esquerda, olha aqui esse talão da esquerda. Este espaço aqui equivale na carta a 500 metros. Este espaço aqui a mais 500 metros. Portanto, essa escala gráfica linear nada mais é do que uma forma de mostrar na carta o quanto que este espaço aqui está representando. Cada um desses talões aqui está representando. Mas como é o emprego da escala? A minha escala numérica, que é a que eu realmente vou utilizar, a que eu mais vou utilizar. O primeiro método é com a régua. A régua. Mede-se a distância gráfica em centímetros ou em milímetros com auxílio de uma régua milimetrada. E depois utiliza-se a fórmula E igual a Dzinho sobre Dzão, que a gente já aprendeu, para determinar a distância real no terreno. Vejamos um exemplo. Neste croquis de carta que está aqui no slide, eu sei já, porque eu vi no rodapé dela, que a minha escala é de 1 para 25.000. Em uma escala de 1 para 25.000, eu sei que cada quadrícula dessas aqui, cada um desses quadrados que aqui nós vemos, eles têm 4 centímetros de lado, esse quadrado. E eu sei, então, sabendo que a minha escala é 1 para 25.000,
quanto que tem na realidade em cada um desses lados do quadrado. Como que eu vou ver isso? Vamos botar na fórmula. Se Ezão é igual a Dzinho sobre Dzão, e o meu Ezão é 1 para 25.000, se o lado do meu quadrado aqui, que eu não chamo de quadrado, eu chamo de quadrícula, ele mede 4 centímetros, quanto que na realidade vai ser isso aqui? Esse resultado vai ser igual a 1.000 metros. Ou seja, eu sei que 4 centímetros na carta equivalem a 1.000 metros no terreno para uma escala de 1 para 25.000. Então, 4 centímetros equivalem a 1.000 metros, numa escala de 1 para 25.000. Se eu quiser saber, por exemplo, o tamanho deste campo de pouso, esse campo de pouso aqui, isso aqui é um campo de pouso. Qual o tamanho real dele? Lá no terreno mesmo, qual o tamanho dele? Então, eu já sei que para essa carta, a minha escala é 1 para 25.000, então, escala igual a Dzinho sobre Dzão. Se a minha escala é 1 para 25.000, eu não sei qual é o meu ou melhor, eu quero saber qual é o meu Dzão e eu sei qual é o meu Dzinho, porque eu tô com uma régua vendo aqui. Tá aqui, ó, é do 0 até, vamos botar em outra cor, é do 0 até o 3. Esse é o tamanho do meu campo de pouso na carta. Então, o meu Dzinho é 3. Se eu sei que é 1 para 25.000 é igual a 3 sobre Dzão, o meu Dzão vai ser igual a 3 sobre 25.000, que esse 3 é o quê? Em centímetros, que é 75.000 centímetros. E 75.000 centímetros é quanto? É 750 metros. Que carnaval de cores. Só para complementar, aqui não era 3 sobre 25.000, era 3 vezes 25.000, porque eu multipliquei cruzado. O próximo método é com o escalímetro. Este utensílio aqui, escalímetro, em que a minha distância real eu encontro com o auxílio essa régua com escalas, que é o escalímetro. Esse escalímetro, ele já dá o valor exato. Por exemplo, numa escala de 1 para 25.000, ele já mostra exatamente qual o tamanho do meu campo de pouso. Eu não encontrei lá que era 750 metros no exercício anterior. Olha só, do 0 até 1.000 metros está ali. Ele foi daqui até 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 mais ou menos. Por que não deu o mesmo valor? Porque eu estou usando régua num e escalímetro no outro. A escala gráfica linear ela também é conhecida como de equivalência. Por quê? Com a utilização de um compasso, de um pedaço de papel, de um palito ou mesmo de um cordão, toma-se o espaço gráfico sobre a escala gráfica e obtém-se assim diretamente a distância real do terreno. Como assim? Vamos ver melhor aqui. A escala gráfica linear. Olha só, eu coloquei um cordão em cima da minha escala gráfica, onde dizia que 0 até 1.000 era deste tamanho aqui, e depois desse mesmo cordão eu coloquei na minha carta para encontrar uma distância. Encontrei que essa distância aqui é 1.000, porque eu já tinha aferido o meu cordão pela escala gráfica que tem lá no rodapé da carta. Na conclusão, então, deixo a seguinte mensagem, que executar os exercícios é muito importante para que o aluno entenda como encontrar as escalas numéricas e fazer as transformações.